Salve, salve, rapaziada. E aí, como que vocês estão? Como que estão indo os estudos de Apocalipse? Espero que Deus esteja falando com você, abrindo a sua mente, para que você venha entender quais são os propósitos de Deus descritos no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar Apocalipse 15 e 16, os 7 flagelos que vêm agora para nós através desse texto. Eu queria te desafiar a se inscrever nesse canal, a ativar as notificações, para que sempre que sair um novo estudo, seja de Apocalipse, seja o Simplão Teológico, qualquer vídeo novo, você seja notificado, beleza? Vai rodar a vinheta agora, então eu quero que você pause esse vídeo, leia Apocalipse 15 e 16, para que a gente venha estudar e meditar neste texto, beleza? Então, roda a vinheta! Beleza, então eu espero que você já tenha lido Apocalipse 15 e 16 e a gente vai fazer algumas perguntas a esse texto, o que são esses 7 flagelos, o que cada flagelo representa, o que esses flagelos podem interferir nas nossas vidas. Então, se você está disposto a estudar, pega papel, pega caneta, vai anotando que hoje nós vamos aprender sobre isso. Mas uma coisa que tem sido uma pergunta que permeia todo o século, toda a história da humanidade é: se Deus é tão poderoso e o diabo é tão ruim, por que Deus não destrói o diabo? Por que Deus não acaba de uma vez por todas com o mal, se ele pode fazê-lo? Esta é uma pergunta que permeia a mente de várias pessoas, de crianças, de adolescentes, de adultos. Por que o diabo continua a existir? Por que Deus não destrói o diabo de uma vez por todas se o diabo é tão ruim? Por que temos que conviver com a questão do mal, com a questão do sofrimento, com tantos poderosos destruindo os fracos e abusando dos poderes? Então são perguntas que têm permeado a nossa mente, tirado a nossa paz. Por que Deus não faz algo? Por que Deus não acaba com isso logo? Porque Deus ainda permite que Satanás continue a exercer seu reino maligno como o príncipe da potestade do ar? Como é que as forças do mal continuam sem punição pelos séculos dos séculos? Onde está a justiça de Deus para punir o ímpio, o perverso e recompensar o justo? O problema do mal e do aparente silêncio de Deus diante dele é um dos grandes mistérios da existência humana. O problema do mal não é algo facilmente equacionável. A resposta a esta pergunta se encontra na Bíblia. A Bíblia declara claramente que Deus há de julgar vivos e mortos. Sofonias revela a dor de Deus em ver o seu povo numa atitude de incredulidade, dizendo: o Senhor não faz bem nem faz mal, Sofonias 1:12. Ou seja, Deus é absolutamente indiferente e distante de toda a problemática humana. Talvez nenhum dos profetas tenha expressado a dor de Deus pela nossa leitura equivocada quando achamos que não existe critério de justiça no nosso cosmo, que não existe juízo, mais do que o profeta Malaquias. Enfadais, ó Senhor, com vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou seja, onde está o Deus do juízo? Malaquias 2:17. Deus não somente afirma claramente que vai julgar, mas também se entristece com atitudes de pessoas que pensam que o julgamento nunca vai existir. Assim diz o Senhor: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Malaquias 3:18 e 4:1. Então, muitas das vezes, se você já acompanha o nosso canal, as nossas aulas, eu sempre digo que a Bíblia, ela
se responde, ela se completa, não há equívoco. Então, como agora há pouco nós vimos Malaquias 2,17, então o profeta Malaquias falando sobre o julgamento de Deus que não chega, que não vem, que perverso é aquele que faz o mal e ainda sai como bom aos olhos de Deus. Mas no próprio livro de Malaquias, já no capítulo 3,18 e no 4,1, a gente vê a justiça de Deus, o próprio Deus falando aqui o que vai acontecer a essas pessoas. Em geral, o tema da ira de Deus não é apreciado pelas pessoas. Como afirmamos anteriormente, a ira de Deus parece incompatível com o caráter bondoso, misericordioso e gracioso de Deus. Mas é bom lembrar que a ira de Deus é um dos seus atributos. Embora a tendência teológica atual consiste em minimizar e até mesmo rejeitar o conceito do julgamento, a ideia do julgamento se encontra em muitos textos bíblicos. O Deus da Bíblia é um Deus pronto a estender a graça, conceder misericórdia, mas também é um Deus que julga. Esse julgamento divino está baseado na justiça de Deus. Sua justiça requer a aplicação do seu julgamento, porque Deus é perfeito, precisa haver julgamento. Sem a ira de Deus não haverá justiça na história. Por outro lado, se quisermos ser fiéis à palavra de Deus ou se continuarmos cristãos, é impossível descartar este julgamento da criação por Deus. O todo é estritamente coerente. Então nós precisamos entender que Deus irá julgar, e Deus já vem julgando, né, a humanidade, e Deus já vem sendo um Deus justo, mas no final de todas as coisas o julgamento será completo e pleno. Há 50 anos atrás, os nazistas alemães mataram mais de 5 milhões de pessoas em campos de concentração. Apenas 2% destes crimes de guerra passaram por julgamento. Por 74 anos, o Partido Comunista da Rússia destruiu milhões de cidadãos inocentes que discordavam de sua política. A China Vermelha e o Camboja mataram mais de 35 milhões de pessoas apenas neste século, em nome do totalitarismo, sem falar de pequenos grupos que nem sequer se nomeiem entre livros, que passaram desapercebidos diante da crueldade humana. Gente sem memória, sem história. Onde está a justiça? A resposta final é que cada homem e mulher, num dia previamente estabelecido por Deus, terá que colocar diante de Deus e dar respostas por todo ato e palavra pronunciado. Os flagelos aqui descritos neste texto falam da ira de Deus. João vê nesses flagelos um sinal grande e admirável de Deus. É desta forma que devemos entender o juízo de Deus. Então, quais são os critérios para a aplicação da ira de Deus e do seu julgamento? Então vamos destacar alguns aqui. Primeiro, a ira de Deus é bíblica e não cultural. Vamos lá, a ira de Deus é bíblica. Jacques Ellul chama-nos a atenção para esta realidade. A tendência teológica e espiritual atual consiste em minimizar e até descartar o julgamento. Então, não é um contexto de que o julgamento de Deus acontece por vontade cultural. Ah, isso não é justo. Nós temos o costume de julgar, né, situações, analisar fatos e tomar nossos julgamentos como a verdade. Porém, esse julgamento cultural não é o julgamento de Deus. O julgamento de Deus é bíblico, a própria Bíblia fala. Então a gente precisa entender que esse julgamento irá acontecer e não fazer como algumas igrejas e algumas vertentes teológicas que minimizam e até dizem que não irá acontecer esse julgamento. Deus é justo. Segundo ponto, a ira de Deus tem a ver com o seu caráter santo e justo. Acabei de falar isso. A ira de Deus produz louvor a Deus, porque por meio dela Deus manifesta a sua justiça. A ira de Deus é sua reação ao pecado, à iniquidade, à irreligiosidade e perversidade moral do homem. Então a gente precisa entender que faz parte do caráter de Deus, a sua justiça. Então a sua ira é a consequência da sua justiça. A ira de Deus se manifesta contra aqueles que, apesar de toda a revelação de Deus, preferem blasfemar do que reconhecer os seus pecados. Packer diz: a ira de Deus na Bíblia é sempre judicial, isto é, a ira do juiz aplicando a justiça. Não é uma ira como nós temos, que ficamos irados com raiva das pessoas. A ira de Deus, ela é uma aplicação da justiça. Quando Deus age com justiça, aí sim aparece a sua ira, né?
quase todos os flagelos descritos no capítulo 16 de Apocalipse, olhados criteriosamente, estão relacionados à escolha do homem em não querer Deus, em ser autônomo, em viver à sua maneira, sem Deus e sem governo. Então vamos entrar aí nos flagelos. O primeiro flagelo diz que as úlceras malignas vieram aos homens portadores da marca da besta e aos adoradores da sua imagem. Apocalipse 16, 2. Quem são estes marcados pela besta? Então você vai ter que voltar num estudo que a gente já falou sobre isso. Mas aqui vai um spoilerzinho. São aqueles que aceitaram a proposta sedutora de se curvar diante dela e adorar a sua imagem. Então, esses são os portadores do sinal da besta, né? Que recebem esse primeiro flagelo. O quarto flagelo revela que os homens, mesmo diante da tragédia, não são capazes de se arrepender. O quinto flagelo diz que a rejeição de Deus e de sua disciplina revela o caráter rebelde dos homens. Já no sétimo flagelo, mais uma vez é descrita a reação dos homens. Os homens preferem continuar distanciados de Deus. O amor de muitos se esfriaria, não é verdade? Então, esses flagelos que nós falamos aqui, o primeiro, o quarto, o quinto e o sétimo, são consequências da ira de Deus em relação ao julgamento que Deus dá aos homens. Todos esses que não se arrependeram, que têm a marca da besta, que mostraram a sua rebeldia contra Deus e não querem se aproximar de Deus, mesmo acontecendo tudo isso que nós estamos vendo descritos no livro de Apocalipse. Então, o julgamento de Deus na história traz louvor e glória ao seu nome. No terceiro flagelo, vemos isso acontecendo. Depois de uma terrível catástrofe sobre a natureza, não ouvimos blasfêmias, nem ais dos homens, ouvimos antes um louvor do anjo. Então, lá em Apocalipse 16, do 5 ao 7, vai dizer assim: Tu és justo, tu és e que eras, ó santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, por que esse anjo está louvando? O julgamento de Deus traz louvor ao seu nome. Por quê? Porque o nome dele é exaltado, o nome dele é glorificado, porque o seu julgamento está acontecendo, o seu juízo está acontecendo e ele é santo e justo, como nós já vimos. O julgamento nos ajuda a manter em atitude de vigilância para que nossos corações possam ficar devidamente impressionados com o ódio de Deus pelo pecado. Então a gente já viu aí muita gente ultimamente massageando o pecado, exaltando, não, Deus te perdoa, você pode pecar. Cara, nitidamente em toda a Bíblia e principalmente no livro de Apocalipse, a aversão de Deus pelo pecado, não pelo pecador. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então você que entendeu que está pecando, lute contra o seu pecado, beleza? Por isso o texto lido nos fala de uma severa advertência, Apocalipse 16, 15. Eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, quando a Bíblia fala que venho como ladrão, não é que ele é um ladrão, tá? Presta atenção aí. Mas o que a Bíblia está querendo dizer é que ele vai pegar você de surpresa. Então, por isso, nós devemos estar vigilantes, atentos, prestando atenção em tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo na humanidade, porque não existe separação entre mundo material e mundo espiritual. Eles caminham juntos, alinhados. A gente viu nitidamente nos estudos anteriores que quando acontece alguma coisa no céu, automaticamente se gera uma consequência na terra. Então o mundo espiritual e o mundo material andam alinhados e juntos. O julgamento nos ajuda a criar verdadeiro temor do Senhor, retendo assim a sua graça. Não podemos ter reverência
a Deus se não ficarmos impressionados com sua majestade. Hebreus 12, 28 e 29. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Todo julgamento de Deus tem como propósito restauração e não condenação. Presta atenção nisso aqui, isso é muito importante você guardar no seu coração. Todo julgamento de Deus tem como propósito a restauração e não a condenação. Deus é longânimo e asaz benigno, grande em bondade e misericórdia. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que nenhum dos homens se perca. O julgamento descrito aqui no livro de Apocalipse revela o fim da história. Mas Deus, em todos os tempos e em todas as épocas, tem exercido juízo sobre a humanidade, como nos revela os profetas. Então, Sofonias fala, diversos outros profetas vêm nos dizer que precisamos de arrependimento. Toda a Bíblia nos mostra que nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, restaurar a nossa vida e estar alinhado com Deus. Aqui a gente vê a conclusão da história, a conclusão da história da humanidade. Mas em todo o tempo há um chamado, há uma proclamação ao arrependimento e à restauração das nossas vidas. O julgamento de Deus, relata nos flagelos, tem como objetivo final recriar o propósito de Deus para a história. Fazer renascer a harmonia e a alegria original presente no seu intento ao criar o mundo. O livro de Sofonias, que fala mais do que qualquer outro livro sobre o dia da ira do Senhor, termina com uma nota de profunda esperança e alegria, não com um tom de tristeza e agonia. Sofonias 3,14 diz: Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. Então esses são, os propósitos, a intenção do julgamento de Deus, quando ele derrama a sua ira através do julgamento, através do seu juízo, para que nós venhamos ter essa restauração e para que o propósito de Deus na história seja restaurado. Deus quer ter intimidade, Deus quer ter comunhão conosco. Ele nos criou para que nós o adoremos, e o adoremos em espírito e em verdade. E esses flagelos e esse julgamento na consumação da história tem esse propósito de restaurar o que foi criado lá em Gênesis, beleza? Então nós concluímos esse estudo sobre os 7 flagelos da seguinte forma. Os 7 flagelos nos falam exatamente desta postura de Deus diante do mal. Sua ira visa a sua glória, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como um restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Malaquias 4, 1 e 2. Louvado seja o nome do Senhor. Esses 7 flagelos trazem essa ideia e essa interpretação de que Deus irá restaurar e Deus irá julgar a humanidade. E esses flagelos representam isso e são reações desse julgamento, beleza? Espero que Deus tenha falado ao seu coração através desse estudo e te espero na semana que vem, onde nós iremos falar em Apocalipse 17 e 18 sobre a grande meretriz, beleza? Que Deus te abençoe. Um abraço!